Olá, eu sou a Vanessa e hoje eu serei sua guia inicial para um tour na Constituição e Presidência. Iremos começar por Dutra. Bom, quem foi Dutra? Eurico Gaspar Dutra foi o 16º presidente do Brasil. De carreira militar, o general Dutra nasceu na cidade de Cuiabá, no Mato Grosso, em 18 de maio de 1883. Faleceu na cidade do Rio de Janeiro, aos 91 anos de idade, em 11 de junho de 1974. Dutra foi eleito presidente da República, com o apoio de Getúlio Vargas, em 2 de dezembro de 1945, pelo Partido Social Democrático, PSD, em coligação com o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB. Seu vice-presidente foi Nereu Ramos. Seu mandato como presidente da República teve início em 31 de janeiro de 1946, finalizado em 31 de janeiro de 1951. As principais realizações e acontecimentos ocorridos no governo Dutra foram: o rompimento das relações com a União Soviética e alinhamento com os Estados Unidos da América, fechamento do Partido Comunista Brasileiro e cassação dos mandatos dos parlamentares deste partido, fechamento de sindicatos e prisão de sindicalistas que faziam oposição ao governo, criação da Escola Superior de Guerra voltada para a formação de oficiais militares, criação de incentivos que favoreciam a instalação no país de grandes empresas estrangeiras, criou o Plano SALT, focado nas áreas de saúde, alimentação, transporte e energia. No entanto, com falta de recursos para investimentos, poucas ações do plano viraram realidade. Construção da rodovia ligando São Paulo ao Rio de Janeiro, que atualmente é conhecida como Rodovia Presidente Dutra. Construção da rodovia ligando Bahia ao Rio de Janeiro. Visitou os Estados Unidos em 1950, onde tratou de questões diplomáticas, políticas e econômicas. Instalação da Companhia Hidrelétrica do São Francisco. Criou o Estatuto do Pretório, voltado para a criação de refinarias e aquisição de navios petroleiros. E em abril de 1946, seu governo proibiu os jogos de azar em território nacional. Durante o governo do presidente Dutra, foi elaborada a Constituição de 1946. De caráter democrático, reafirmou as liberdades da Constituição de 1934. As suas principais características da Constituição de 1946 foram: reestabelecimento das eleições diretas para o presidente, governadores e prefeitos. Foram mantidas eleições diretas para senadores, deputados federais, estaduais e vereadores. Garantiu a igualdade de todos os cidadãos perante a lei. Concedeu liberdade de associação para fins permitidos pelas leis do país. Estabeleceu a liberdade de manifestação de pensamento. A censura só poderia ocorrer em espetáculos voltados para a diversão pública. As correspondências dos cidadãos não poderiam ser violadas. Liberdade de crença e de realização de cultos e outras atividades religiosas. E garantia a ampla de defesa jurídica da pessoa acusada. A cidade que nasceu Getúlio Donelis Vargas foi em São Borja, no Rio Grande do Sul, em 19 de abril de 1882 e morreu em 24 de agosto de 1954 no Rio de Janeiro. Ele foi advogado e político e assumiu a liderança civil na Revolução de 1930, que terminou com a República Velha com a deposição do último presidente, Washington Luiz, impedindo que Júlio Prestes, presidente eleito, tomasse posse. Também foi presidente do Brasil em 2 períodos. No primeiro, governou de forma ininterrupta por 15 anos, de 1930 até 1945. Esse período foi dividido em 3 fases. De 1930 até 1934, chefe do governo provisório. De 1934 até 1937, presidente do governo constitucional, eleito pela Assembleia Nacional Constituinte em 1934. De 1937 até 1945,
De 1937 até 1945, ditador durante o Estado Novo, começando com o golpe de Estado. No segundo período, foi eleito diretamente. Nessa época, governou como presidente por quase 3 anos e meio, de janeiro de 1951 até 24 de agosto de 1954, data em que se suicidou. Ele era conhecido pelos seus defensores e simpatizantes como pai dos pobres. Também adotou políticas sociais e trabalhistas, o que fez com que sua doutrina política fosse chamada de getulismos ou varguismos. Até hoje, há seguidores de Getúlio que são conhecidos por serem getulistas. Enquanto as pessoas próximas dele o chamavam de Doutor Getúlio, o povo normalmente se referia ao presidente como apenas Getúlio. Ele se matou em 1954, com um tiro no coração em seu próprio quarto. A cena aconteceu no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, que na época era a capital federal. A influência do político é sentida até hoje. Pelo menos dois dos partidos políticos atuais dizem ter sido influenciados por ele: o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, e o Partido Democrático Trabalhista, PTD. Vargas foi inscrito em 15 de setembro de 2010 no Livro dos Heróis da Pátria, a partir da Lei nº 12.326.